Santíssima Trindade, Pai, Mãe e Filho, tem emaranhamento. Então, todas essas questões, né, que a gente tem aí no dia a dia, a gente tem essa questão do emaranhamento. E aí, o que que acontece? Quando, às vezes, você vai fazer as questões das terapias, por exemplo, quando você vai enviar algum comando à distância, ou o pessoal que, por exemplo, trabalha com reiki, né, você vai enviar um reiki à distância, ou o pessoal de constelação sistêmica familiar, quando você vai e se coloca a serviço do campo, né, do campo quântico, lá que eles chamam de campo mórfico, né, do campo da constelação sistêmica, ou no momento que você vai aplicar uma terapia do tipo barra de Axis, ou Theta Healing, ou a TQA, terapia quântica aplicada, que é a nossa terapia, então você está ressonando com um campo quântico ou com um campo mórfico, como alguns chamam, né, dessas questões. Ele, em algum momento, você entra em ressonância e aí você consegue acessar esse campo e fazer alguns efeitos, né? Então, essas questões de emaranhamento a gente vivencia no dia a dia das nossas vidas, a gente não consegue até ter essa consciência de uma maneira muito efetiva, porque são conceitos um tanto quanto abstratos, né, pessoal? Mas isso explica, por exemplo, quando filhos são separados na infância e às vezes por algum motivo ficaram órfãos, tal, de repente eles se encontram em algum momento da vida, porque eles estão emaranhados, né? Ou um filho que se perdeu, tem até filme de alguns casos desse aí, né? Que às vezes o filho se perde ou é desconectado da família por algum motivo, tal, e aí ele encontra a família por conta do emaranhamento, porque é o efeito Casimiro, então se atrai, em algum momento se encontra, e tem essa força que puxa e que atrai, né? Então a mesma coisa se dá com a alma gêmea, a mesma coisa se dá com essa questão do... Então, por exemplo, quando alguém mata alguém, você tem um homicídio, tal, o pessoal fez a passagem, tal, daí tantos anos voltam e se encontram. E se encontram, porque gerou emaranhamento. Então tem essa questão aí. Então, quando volta, vão se encontrar, tal, e é importante isso aí. Ok, pessoal? Então essas são as bases aí e esses são os conceitos de como nos afeta, como isso atinge, né? Então vamos falar um pouquinho agora de como que isso afeta o ser humano no dia a dia das nossas vidas, para a gente entender como isso nos afeta. Então vamos pegar primeiro o que eu considero principal e que é a fonte dos maiores, eu diria, desequilíbrios e problemas dessas questões de emaranhamento, que é a questão de papai, mamãe e filho, né? Santíssima Trindade. A gente tem que lembrar que em toda a cultura do mundo é pai, mãe e filho. Você pega lá a cultura nórdica, Odin e Frey Thor, você pega a cultura egípcia, Osíris, Isis e Horus, você pega a cultura hindu, é Brahma, Vishnu, Shiva, você pega a cultura hebraica, Keter, Shokma, Bina, você pega a cultura cristã, aí é Pai, Filho e Espírito Santo, porque quando Constantino fez a criação, fundou a Igreja Católica, as mulheres tinham o domínio da religião antiga, porque elas eram detentoras do mistério da vida, então eles tiraram a mulher da questão da religião e colocaram o Espírito Santo no lugar. Então, e o Espírito Santo é a energia sagrada da Kundalini. Então aí, no dogma católico, ficou Pai, Filho e Espírito Santo, mas deveria ser Pai, Mãe e Filho, porque é a Santíssima Trindade, por conta desse emaranhamento. Então, o que acontece? Essa questão é uma questão importante, gente, porque desde que a criança é concebida, no momento que ocorre a concepção, que é a explosão da energia inicial, e que dispara-se a construção do corpo físico em torno do duplo etérico, né, que é o molde energético onde o corpo vai ser construído, esse novo ser, essa consciência começa a ser bombardeada pelas questões do pai e da mãe, né, e está emaranhado. Está emaranhado. Aí nasce, vem a luz, passa pela primeira infância, passa pela segunda infância, passa pela puberdade, passa pela adolescência, chega na idade adulta. Nesse momento, aí começa a acontecer as travas. Por algum motivo, é lógico, quando o pai e a mãe concebem um filho, eles estão fazendo o papel de Deus, estão cumprindo o papel da criação, né?
E depois do momento da concepção, é um homem ou mulher tentando cuidar daquele ser ali que está sob a sua responsabilidade, que inclusive não vem com manual de instrução, que é difícil pra caramba. Só quem tem um filho para saber a dificuldade que é criar uma pessoa, educar um ser, educar uma consciência, né? Então, é lógico que se erra, se acerta e os erros causam problemas. E aí, posto isso, a gente vai para uma outra questão de emaranhamento, que são as relações sexuais. Tá certo, pessoal? Então, a questão do relacionamento sexual também gera emaranhamento. Então, pessoas que são promíscuas, pessoas que se relacionam sexualmente com várias pessoas, isso vai aumentando o peso do campo da pessoa. Porque cada pessoa que você tem relacionamento sexual, há uma troca de DNA no nível subatômico, e há um emaranhamento. Então, tudo que acontece com a pessoa reverbera no campo da outra. Então, pessoas que têm mais parceiros, mais parceiras, vai ter uma contaminação de campo maior. Então, isso é um cuidado, que isso vai pesando, vai pesando, vai pesando, né? E influencia sobremaneira também. Então, pessoal, essas questões que a gente trata aqui do emaranhamento são muito importantes, porque muitas vezes as pessoas chegam lá no momento mais maduro, né, que chega lá na meia-idade e tal, e começa a ter consciência das coisas, entender as coisas, e percebe que algo está errado. Então, às vezes, tem que mergulhar nessas questões para poder ressignificar e seguir aí nas suas percepções, né? Entender como isso tudo funciona, para ver primeiro como que a pessoa pode se posicionar e depois do seu ambiente, porque o fato é o seguinte: quando você se muda, o ambiente muda ao seu redor, né, pessoal?